Eu vou mostrar para vocês algumas questões que Paulo está abordando aqui com Timóteo que se encaixam totalmente à época em que a gente vive. Eu acho engraçado como a gente se depara com problemas geracionais e acha que eles são inéditos na história, tanto na história das pessoas como na história da igreja. A gente vê coisas que a nossa geração enfrenta hoje e pensa, poxa, que sério esse problema do século XXI, né? Que sério esse problema da década de 2010. Mas, na verdade, alguns problemas que a gente enfrenta como igreja hoje existem desde o início da igreja. Desde o início. Sempre foram adversários da igreja, alguns adversários que a gente enfrenta hoje. Bom, o que eu quero falar para você, como eu disse antes, é de retorno. De coisas às quais a gente acha que não precisa retornar, porque quando a gente é cristão e a gente está fiel na igreja, se tem uma coisa que a gente tem certeza é de que a gente é bom. Todo mundo aqui estava ouvindo o Thiago Grulha, não estava? E ele deu essa intenção para a gente nunca acha, esse sou eu, né? Eu não sei como você é, mas eu tenho uma tendência, quando eu estou ouvindo uma mensagem que pega pesado com um crente meia boca, de lembrar de outras pessoas. Aquele crente que faz assim, assado, errado, e eu penso, sim, eu conheço, é o fulano, é o Beltrano, nunca sou eu. Nunca sou eu. E a Bíblia diz, você que julga por quê, sendo que você faz a mesma coisa? E aí a gente se depara com esse texto e fala assim, eu julgo quem faz o que eu não faço. Eu julgo quem faz coisas porque eu não faço. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, você não percebeu ainda que aquilo que te incomoda nos outros é exatamente o que você faz de errado. Você está achando que está julgando os outros porque você não faz assim, mas aí no seu coração você só não percebeu ainda. Você é igualzinho. Então, eu não queria que hoje a gente usasse o Ministério da Pá. Conhece o Ministério da Pá? Opa, essa aqui é para a Beatriz? Essa palavra aí do pastor é para o Ricardo, né? A gente pega a pá e joga todas as palavras que a gente está recebendo para outras pessoas, nunca para a gente. A gente é santo, a gente é bom pra caramba. Eu estava ouvindo o Thiago Grulli pensando, que legal que ele mencionou algumas coisas que eu senti no meu coração que eu deveria compartilhar hoje. Mas que legal que, em vez de estar falando essas coisas agora, eu estou sentado ouvindo essas coisas, porque eu preciso ouvi-las. E o que eu estou compartilhando hoje é sobre nós. Nós somos um corpo. Então, eu não gosto quando eu termino de falar alguma coisa e as pessoas vêm me dizer, Mitch, que bênção hoje. E você foi abençoado? Puxa, que cajadadas. E eu fico, eu? Cajadada? Eu nunca quis ser o pastor da cajadada. Esse não é o meu ministério. Cajadada não é o que Deus me chamou para dar. Eu compartilho com amor. Eu compartilho de coisas que eu sofro para poder trazer para você. Eu compartilho de coisas que o Espírito Santo me ensina com muitas dores para eu crescer, para que você cresça junto. Não tem nada de cajadada. Nós somos um corpo. Nós estamos juntos nessa. Então não quero que você fique aí olhando, puxa, mas quem é ele para falar isso? Eu sou alguém que tem o mesmo problema que você. Eu sou alguém que está crescendo junto com você como corpo. A gente está compartilhando da mesma luta. Pode ser? Volte ao caminho é o tema dessa mensagem. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, ao dizer volte ao caminho, é isso. A gente acha que a gente não precisa nunca voltar ao caminho, porque afinal de contas nós somos bons evangélicos, nós cumprimos bons protocolos direitinho. Mas o caminho para Cristo, eternamente, é um caminho de retorno. Até que Jesus Cristo conserte tudo de uma vez por todas, nossa trajetória é uma trajetória de retorno. Nós estamos sempre retornando. Arrependimento pode ser muitas coisas, e biblicamente significa mudança de opinião no Novo Testamento. Mas quando a gente fala da palavra arrepender no português mesmo, arrepender é pender de volta, inclinar-se de volta. Arrepender, pender de novo, é voltar. E a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Enquanto Cristo não venha e conserte todas as coisas, arrependimento fará parte da nossa jornada. Nós temos que aceitar que dói menos, que a vida cristã é uma vida de retorno, que a gente precisa voltar ao caminho. Então vamos ver algumas coisas às quais a gente precisa voltar, porque eu quero que você guarde isso, não só pensando assim, poxa, eu preciso voltar a isso hoje. A minha intenção não é que você venha aqui na frente, se debulhe em lágrimas e fale, eu volto a tudo isso, e depois nada aconteça. A minha intenção é que, sim, você permita que o Espírito Santo toque o seu coração hoje, mas que você guarde essas coisas para depois. Que você guarde esses retornos, porque você vai se deparar com eles ao longo da sua vida. Eu vou compartilhar com vocês, baseado no que a gente viu Paulo dizendo para Timóteo, retornos que a gente sempre tem que tomar, sempre.
E às vezes a gente não se dá conta de que precisa tomá-los, mas é por isso que a gente vai ver essas coisas, para a gente se dar conta. Então, assim, talvez você não seja o tipo de pessoa que gosta de tomar notas durante a mensagem, tudo bem, mas todo mundo pode tomar notas no celular, hoje em dia ninguém precisa de papel e caneta, né? Então, assim, eu recomendaria que você anotasse pelo menos os tópicos, tipo assim, volte a tal coisa. A gente vai falar de várias coisas das quais voltar. Então, eu vou sempre dizer, volte a tal coisa. Se você quiser anotar, puder anotar só isso, já vai servir de memorial para você. Se você não quiser anotar a mensagem mesmo, não tem problema. A primeira coisa que eu quero falar para você é a seguinte, volte ao básico. Volte ao básico. Paulo menciona discípulos dele se envolvendo com mitos, controvérsias e discussões inúteis. Hoje o Thiago Grulli, inclusive, mencionou quantas pessoas discutem no Facebook. E esse é um dos motivos pelos quais eu tenho uma página no Facebook, mas não tenho um perfil. Porque eu não tenho tempo para perder com discussões inúteis. Já foi comprovado que discussões online, em 90% dos casos, não leva a nenhuma mudança de opinião. Zero. Isso é dado científico. Todas aquelas pessoas debatendo, às vezes, por posts gigantescos, por dias, por semanas, às vezes se ofendendo, às vezes se xingando, você fala, bom, pelo menos eles vão chegar em algum lugar, vão se reconciliar, eventualmente alguém vai falar, desculpa aí. 90% dos casos, ninguém muda de opinião. Porque as pessoas não estão ali para aprender. Elas estão ali para brigar. Elas estão ali para provar a sua razão e não para aprender. Então, o que Paulo fala sobre mitos, controvérsias, discussões inúteis tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Não só na internet, mas no dia a dia também. Eu me encontro com jovens cristãos que estão discutindo sobre o conflito entre arminianismo e calvinismo. E alguns jovens que querem saber se eu sou calvinista ou não. Alguns jovens que querem saber qual é a linha da minha igreja, se a gente é neopentecostal ou se a gente é carismático. Ou se a gente é carismático neopentecostal, ou se a gente é carismático reformado. Essas coisas não são problemas, nem são erradas. Elas existem por motivos, mas elas não são básicas. O básico é o que importa. O Leonardo Araújo e a Daniela Gonçalves já levantaram bandeiras nesse país aqui, para que a gente pare de discutir e se apegar às coisas que nos separam e se apeguem ao que nos une, porque o que nos une é mais importante. Essas questões que a gente discute tanto são periféricas, elas não são básicas. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Olha aqui para mim. Estou querendo dizer para você que pessoas que vêm me perguntar com seus 19 anos, 25 anos, a sua igreja é carismática? Ou ela não pentecostal? Elas querem falar de algo que não é básico, mas se eu perguntar para elas, eu te respondo se a minha igreja é carismática ou pentecostal se você me disser, quem manda mais, o Pai, Jesus ou o Espírito Santo? E eles não sabem responder. E isso é muito mais básico. Isso é muito mais básico. Os cristãos estão discutindo se Jesus Cristo volta de maneira pré-tribulacionista, meso ou pós-tribulacionista. Mesa do McDonald's, galera de 25 anos, 26 anos, 28 anos, todo mundo discutindo isso. Meso ou pós ou pré? E você pensa, que pessoal espiritual, né? Que pessoal santo. Aí você pergunta para eles assim, qual a diferença entre consagração e santificação? Não sabem. E isso é básico. Isso é dia a dia cristão. Isso é toda semana. Isso é todo dia. Por acaso, quando a gente for recebido lá no céu, Jesus vai falar, bem-vindos, filhos do meu Pai. Arminianos, por favor, à esquerda. Calvinistas, por favor, à direita. Carismáticos, mais silêncio, por favor. Se separem um pouquinho aí dos tradicionais. Vai acontecer isso? O que vai acontecer é que todo mundo vai sentar à mesma mesa. A mesma mesa. Essas coisas não vão importar. No céu ninguém vai discutir teologia sistemática. No céu ninguém vai discutir teologia sistemática. E aqui na terra a gente não está tentando aprender o jeito de viver do céu? Então vamos parar de discussões inúteis. Vamos parar de perder nosso tempo com mitos e controvérsias. Adão tinha umbigo ou não?
No Jardim do Éden, os animais falavam, porque senão Adão e Eva teriam achado estranho uma cobra falar de repente. Mas não, eles ficaram de papo, então eles falavam. Em que momento é que os animais pararam de falar? Acontece que os gigantes, os nefilins... Gente, me responde. Como se ouve a voz do Espírito Santo? Isso não é mais básico? Isso não é determinante? Me responde, o que eu, que não amo pessoas, posso fazer para amar pessoas? Isso não é mais importante? E você vê jovens discutindo sobre isso? Levanta a mão bem alto quem vê alguém no dia a dia discutindo como ser cheio do Espírito Santo. Não tem uma mão levantada aqui na frente. Graças a Deus tinha uma lá, é nós, hein? Tamo junto. Ser cheio do Espírito Santo é básico. E ninguém está conversando sobre isso. Ouvir a voz dele é básico, ninguém está conversando sobre isso. Consagração e santificação são elementares, ninguém sabe nem a diferença. Mas você acha que a Ana Paula Valadão deveria usar tanta maquiagem assim ou deveria ser mais moderado? Deixa eu te fazer outra pergunta. O que é graça? Não sabe. Na melhor das hipóteses vai dizer, graça é favor imerecido. Legal essa sua definição, só não é bíblica. Biblicamente, graça é poder de Deus. Poder de Deus para nos transformar naquilo que nós não podemos ser por esforço próprio. A imagem de Jesus. Graça é poder. Não é favor, simplesmente. Não é errado usar o termo dessa maneira. A gente não vai parar de usar o termo dessa maneira. Isso é cultural, secular. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente não sabe o básico. E a gente deve saber o básico. Porque você constrói um edifício sem fundamento? Pode construir, sim. Ele pode ficar de pé, inclusive. Mas ele vai desmoronar. O problema não é que você não possa construir sem fundamento. Você pode. Mas existe o risco de pessoas morrerem. Fundamento vem primeiro. Vamos voltar ao básico. Como eu posso ouvir o Espírito? Como eu posso amar pessoas, sendo que eu não consigo com meu esforço? O que é consagração? Qual é a minha parte nisso? O que é santificação? Qual é a parte do Espírito Santo nisso? Qual é a parte da santificação que não cabe a mim e sim ao Espírito de Deus? Coisas básicas. Vamos voltar ao básico. Vamos parar de discutir as polêmicas do momento. Gente, crente é seduzido. Crente é seduzido pela sensação de estar trabalhando com o reino, quando na verdade o sistema está nos distraindo com polêmicas. Todos os evangélicos que não sabem nem o que é graça, querem discutir sobre a posição da Igreja Universal diante da comunidade LGBTQ. Desculpa, você está se metendo em assuntos que não são para você. Eu estou me metendo em assuntos que não são para mim. Aliás, se vocês forem ver as minhas redes sociais, vocês vão procurar os assuntos da moda e não vão encontrar. Ai, racismo. Ai, comunidade LGBTQ. Ai, aborto. Você não vai me encontrar falando sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque eu não sou metido a besta. Não quero ser metido a besta. Já tem bastante gente que sabe muito mais do que eu sobre esses assuntos, discutindo com argumentos muito sólidos, que eu não sei combater. E mais, não é minha missão. Não é minha missão. Eu não vou perder meu tempo. Essas pessoas nem aprender querem. Não, nós temos que nos posicionar como igreja. Você está posicionado em Cristo? Você, pessoalmente, de segunda a sexta, você está posicionado em Cristo? Porque se você não está posicionado em Cristo, por que você quer representar Cristo diante de uma sociedade perdida? Quem somos nós? Não podemos falar deste jeito. Vamos tratar deste assunto. Cara, menos. Você e eu sabemos como anda a nossa vida espiritual. Por que a gente quer tanto ser ativista, sendo que a gente não é nem ativo? Vamos voltar ao básico. Não, nós temos que defender a verdade. Se tem uma coisa que não precisa de defesa, é verdade.
Alguém aqui já precisou avisar o mundo que o céu é azul? Se tem uma coisa que não precisa ser defendida, é verdade. Verdade não precisa de defesa, não. Cristo é a verdade. Cristo é o seu defensor, ele não precisa que você defenda ele, pode ficar tranquilo. Cristo é o seu defensor. Não, estamos aqui para desmascarar, blá, 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 blá. Uau, você deve ser incrível. De todos os 6 bilhões de pessoas que estão na face da Terra, a missão de desmascarar as mentiras do nosso século coube a você. Ore por mim, que você deve ser subcristo. Onde você vai encontrar na Bíblia que a nossa missão é desmascarar alguém ou alguma coisa? Onde você vai encontrar na Bíblia que a igreja deve ser uma militante social? Onde? Olhe para a nossa igreja modelo, a igreja que Cristo fundou com seus apóstolos. O que eles faziam, gente? Militância? Eles eram socialistas. Se você acha que a igreja era um modelo político, você não entende igreja. Que agora está na moda discutir se comunismo ou socialismo. Eu não sei se comunismo, socialismo ou capitalismo. Eu não sei quem aqui usa Twitter ainda, mas no Twitter é uma febre discutir o Trump e políticas socialistas. Porque Cristo era socialista. Queridão, primeiro que o socialismo só surgiu depois de Cristo. Não tem como Cristo ser socialista. Mas capitalista ele não era com certeza, ok. Mas Cristo não era de nenhum sistema político mundano. Ele veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não é nem capitalista, nem socialista. Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não é matéria, não é comida nem bebida, como disse Paulo. Não é matéria, não é desse campo. E os crentes estão discutindo. Qual é a posição política da igreja mais correta? A posição política mais correta da igreja é o amor. Foi isso que a igreja fez. Amou. A igreja primitiva foi uma potência interferindo em sua geração, cidade e derredores. Sim, com amor. Com amor. Peraí, você não tem, essa é a sua única túnica? Sim. Mas, mano, por que você não falou antes? Eu tenho 3, eu vou te dar uma. Tô. Mas você vai ficar só com 2. Sim, eu fico com 2, você fica com 2. Amor. Não é socialismo isso não, gente. Não foi o governo que implantou isso, tá? Isso era do coração, isso era espontâneo, isso era do Espírito Santo. Vamos voltar ao básico. O básico é bem mais fácil e bem mais poderoso em Cristo do que tudo isso que a gente está deixando nos distrair. A segunda coisa que eu quero dizer para você, Paulo diz assim, o objetivo dessa instrução é o amor. Acho que todo mundo aqui sabe da polêmica que aconteceu com a Daniela Araújo. Se você não sabe, houve uma polêmica muito grande com a Daniela Araújo. E eu encontrei pessoas no Twitter falando dela assim: não está bem, não sobe para cantar. Olha o estado em que essa pessoa chegou, não deveria nem estar no ministério já faz tempo. E algumas pessoas começaram a se manifestar contra esse tipo de posição, dizer, olha, não é assim, tenha misericórdia, tenha compaixão. Mas sabe o que essas pessoas que acusavam respondiam? A Bíblia me diz para julgar todas as coisas. Então eu julgo mesmo. Deixa eu te implorar, para de encontrar versículo bíblico fora de contexto para justificar a sua maldade. Para de deixar as pessoas ao seu redor fazerem isso também. Eu vou ser cruel, mas eu vou ser cruel em nome de Jesus. Aí sim. Quando a Bíblia diz para a gente julgar todas as coisas, é para que a gente não esteja sendo levado de olho tapado pela nossa sociedade, deixando qualquer coisa ser assumida como verdade. É para a gente olhar, observar e falar, espera, isso não está certo. Para quem? Para mim! Isso não está certo, não funciona com o meu sistema de crença, com o meu sistema de fé, com o que Cristo me ensina, com o que o Espírito me ensina. Isso não, eu estou julgando que para mim não serve. Não é para você condenar ninguém, não é para você julgar ninguém, não é para você determinar o que alguém deveria ou não ter feito. Quem é você? Ainda mais quando alguém está no chão.
Essas pessoas esquecem, ao julgo mesmo, elas esquecem que a Bíblia, que elas estão usando para julgar, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não me vem justificar a sua crueldade, nem baseado na Bíblia. Vamos voltar ao amor. Os evangélicos, as igrejas e as denominações, elas têm causas que defender. Nós estamos lutando por salvação de vidas. Nós estamos lutando pela expansão do reino. Nós estamos lutando para que o governo político do nosso país seja colocado aos pés de Cristo. Nós estamos lutando para que o inferno não resista. Blá, 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 causas. Nós não somos chamados a lutar por causas, e sim por pessoas. Cristo não está atrás de causas, Ele está atrás de almas. Qual é a sua motivação? Você tem uma causa a defender ou você é um defensor das pessoas? Porque Cristo veio para nós como um advogado. E quando Ele foi embora, Ele mandou o Espírito Santo para nós como um advogado. E você? Você é o promotor de uma causa ou o advogado defensor de pessoas? Vamos voltar ao amor. Esse era o segredo, inclusive, da igreja primitiva, como eu disse para vocês anteriormente. As pessoas se amavam. Elas não eram amigos igual a gente é amigo. E aí, como tá, meu? Saudade, você é demais, meu. Curto todas as suas fotos no Instagram, você é demais, cara. Você gosta mesmo de mim? Eu te acho demais. Vamos sair essa semana. Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais, mas olha, vai com Deus, eu te abençoe, isso é incrível, hein? É nós. Que nós? Que nós é esse que nunca tá junto? Que nós é esse que ninguém me telefona? Existe telefone ainda? Mas eu falo com ele no WhatsApp. Dia a dia perseveravam na comunhão, e de casa em casa faziam suas refeições juntos, dia a dia. A gente quer ser igual a Atos, desde que não tenha que estar com gente. Desde que não tenha que comer com ninguém, só com quem eu quero. Desde que não tenha que ir para casa de ninguém e receber alguém na minha casa, Deus que me livre. O segredo de Atos era amor e comunhão, gente. Amor e comunhão. Da onde você tirou isso? Olha o mestre da igreja de Atos, Jesus Cristo. Ele está indo embora e ele diz assim: deixa eu só falar uma coisa, daqui a pouco eu vou morrer. Então essas são praticamente as minhas últimas palavras, meus últimos discursos. Eu quero que fique claro uma coisa para vocês: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Olha quanto é sério a amizade no reino. Sabe o que aconteceu? Os discípulos ficaram assim: só uma coisa, Jesus está falando que vai embora, tudo mais, legal, o Espírito Santo, beleza, mas assim, quando é que o senhor assume o trono político daqui? Porque Roma está difícil. Eles queriam saber de coisas materiais. Eles queriam saber de um governo físico. Jesus fala assim: gente, não é nada disso aí que eu estou falando. Aliás, nem interessa para vocês saber disso agora. O Pai vai responder isso no futuro, esquece. Eu estou falando para vocês de algo mais importante. Eu estou dando para vocês um mandamento. Eu sei que vocês gostam de vários, mas eu estou dando para vocês um. Amém. Será que dá para entender? Que é para amar. Que eu estou dizendo para vocês: eu não quero escravos, eu não quero uma sociedade empregatícia, eu quero amigos. Não, eu curto todas as fotos dele, e daí? Você acha mesmo que os seus companheiros de comunidade, quando estão mal, quando estão sozinhos com o pecado, com a acusação, com a culpa, vocês acham que eles encontram algum alívio no Instagram? Vocês acham que eles encontram algum alívio para a sua solidão no Facebook? É você do lado dele, escutando ele, que faz a diferença. Isso é cristianismo. Ser Cristo para alguém, irmãos, não é curtir as fotos de ninguém no Instagram. Não é mandar recadinho no Facebook, aleluia, vamos trocar mesmo essas paradas, mas ser Cristo é fazer o que Cristo fazia. Cristo ia até as pessoas, ele escolheu viver cercado de multidões a quem ele pudesse servir. Ele escolheu viver dia e noite com 12 caras lado a lado. Vamos voltar ao amor. Nós queremos que a igreja tenha poder, nós queremos que a igreja seja eficaz. Sem amor, isso é a mesma coisa que querer matar sua sede sem água. Vou matar minha sede, pega um copo vazio e fica virando.
Você tem o copo, você tem o corpo, você tem organismo para ingerir, mas você não tem água, sua sede não vai embora. Igreja sem amor não faz nada, gente. Ah, faz sim, porque a igreja no Brasil está crescendo, nós estamos num avivamento. Avivamento, glória a Deus, né? Avivamento, eu não sei aonde vocês vão, onde os evangélicos anunciam esse tipo de coisa, mas eu escuto evangélicos anunciando esse tipo de coisa no Brasil inteiro. Aleluia, nós estamos no avivamento, que eu poderia fazer isso com todo mundo aqui agora, agitar vocês. Nós estamos no avivamento! Não estamos. Avivar é trazer vida. Que vida? De Deus. Uma multidão que cresce e enche templos magníficos, mas onde essas pessoas continuam se invejando e odiando igual antes, não está avivada. Não é vida de Deus isso, é vida mundana, é vida secular dentro de uma organização religiosa. É tudo mais bonitinho, porque a gente usa máscaras lindas de santo. Mas não é a vida de Deus, é uma vida secular religiosada. Se aqui na igreja ninguém tem laços, ninguém se importa, se dentro da igreja local quem sofre sozinho, a gente é igual ao mundo. Ah, não, o Espírito de Deus se move no nosso meio. Ok, e você está fazendo o que com a unção que Ele te dá? O Espírito Santo se move onde Ele quiser, querido. A questão não é se Deus é ou não, a questão é se a igreja é ou não, é disso que a gente está falando. Vamos voltar ao amor. Jesus deixou um mandamento: amem. E nós queremos todos os outros, irmãos, todos os outros, mas não queremos amar. Nós nos recusamos. Paulo também diz assim: o objetivo é o amor que procede de um coração puro. Não é qualquer amor, não é um amor de qualquer coração, não é um amor do meu jeito. Eu chamo isso de amor, então é isso que você tem que aceitar. Não. Não é. Não é. É o amor de um coração puro. Pureza de coração, biblicamente, significa um coração que quer uma coisa só. O nosso coração sempre vai ser tentado a estar dividido entre muitas coisas. Deus e um pouquinho de mundo. Um pouquinho de Deus e bastante de prática evangélica. Um pouquinho de graça, um pouquinho de lei. Nosso coração sempre vai estar inclinado, tentado a se dividir entre várias coisas. Mas um coração puro, que é o que todo cristão deve buscar, é um coração que deseja uma coisa só. Por isso Davi disse assim: uma coisa peço ao Senhor. E o que foi que ele pediu? Deus. Eu quero estar diante de você, contemplando sua beleza, ouvindo de você, recebendo sua sabedoria na sua presença todos os dias da minha vida. Isso é um coração puro, eu quero uma coisa. Esse é o coração com que a gente deve amar as pessoas. Porque sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente resolve amar na comunidade evangélica da nossa geração, a gente ama igual no mundo. Vou seguir ele, porque assim ele vai me seguir de volta. E ele tem mais seguidores que eu, então provavelmente minha quantidade de seguidores vai aumentar. Aí você recebe um lindo recado de alguém do nada. Seguiu você, curtiu 10 fotos suas, uau, um stalker, yes! Estou sendo stalkeado, que coisa deliciosa. Aí tem um inbox ainda, aí você abre o inbox e está lá: querido, muito obrigado pela sua vida, você é um testemunho de vida para mim, adoro o seu Instagram, adoro você, você é um cheiroso. E você, nossa, que lindo. Segue ele de volta. E ele nunca mais te manda nada. A gente ama quem agrega. Isso não é amor de coração puro. Isso não é amor de coração puro. Você vê toda a galera tirando fotinho no Instagram, em igrejas, em congressos, em seminários, todos juntos, bonitinhos, cheirosinhos, lindinhos, gloriosinhos, mas eles estão naquela panela, porque aquela panela é uma panela que agrega, todo mundo ali se agrega, todo mundo cria uma gangue de blogueirinhos, uma gangue popular na internet. Mas assim que o primeiro não agregar mais, tchau. Gente, isso é mundo. O mundo já é assim, gente. Amar assim não é amar, não. Isso não é coração puro.
Coração puro que é uma coisa. Deus em mim. Deus através de mim. Deus para o outro com quem eu me relaciono. Deus nessa amizade. Vamos voltar à pureza. Paulo também diz assim: o objetivo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência. Daí ele fala assim, mais para frente: querendo ser mestres da lei, essas pessoas aí que estão discutindo não compreendem nem o que elas mesmas dizem. Elas fazem afirmações super categóricas, não, porque é, mas elas nem entendem do que elas estão falando. Gente, ser evangélico é tão fácil quanto praticar qualquer outra religião. Você recebe uma cartilha e cumpre as regras. Você recebe uma máscara e veste. Ser evangélico não é difícil, gente. Eu sei que evangélico ama carregar uma cruz imaginária. Eu sou evangélico, só Deus sabe o preço que paguei, né? Ok, ser evangélico não é difícil. Seguir Cristo é difícil. Ser evangélico é facílimo, gente. Aliás, ser evangélico é 1000 vezes mais fácil do que seguir Cristo. Para ser evangélico, você não precisa pensar. Assim como em qualquer outra religião que já vem formatada para você só obedecer, para ser evangélico você não precisa pensar. Se alguém diz para você, não pode, acabou, você não faz, você não questiona, você não pensa, você não pergunta, você não quer saber o motivo, você só segue. Se alguém fala pode, não interessa o que Deus diz, o que o Espírito diz, o que a palavra diz, você está fazendo. Alguém falou que pode, fulano fez, ele é famoso, fulano fez, ele é ungido, estou fazendo. Você não precisa pensar, é muito fácil ser alguém levado pela maré. Mas Paulo diz que o que ele quer dos discípulos de Cristo é que eles tenham um comportamento que não é apenas consequência do que todo mundo diz, não é apenas consequência de ouvir de olho tapado e obedecer cegamente, não, é uma consequência de uma boa consciência. Consciência é sua. O que eu quero dizer é que se você quiser mesmo uma caminhada cristã, você precisa pensar com a sua própria cabeça. Eu sei que nesse tipo de mensagem a comunidade evangélica tem medo de que alguém esteja prestes a incitar a rebeldia. Não, está falando lá que se o pastor falar não é para fazer. Eu não disse nada disso. Está falando lá que você tem que seguir a sua mente e não o que a sua comunidade fala. Eu não estou falando de nada disso. Se você se comprometeu com um pastor e comprometeu com uma comunidade, você sabe. O compromisso é seu. Parte disso é seguir o que a sua comunidade e o seu pastor falam. Ninguém te colocou lá, ninguém te forçou lá. Se você se submeter a uma liderança, se você se encaixar na comunidade, você sabe os pressupostos dessa comunhão. Você sabe que é uma troca, existe um contrato entre vocês, verbal ou não, ele existe. As pessoas te dão algo e você dá algo em retorno. Então, se você faz parte de uma comunidade e está sob uma liderança, obedecer é óbvio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que para ser cristão, você precisa saber por que você faz isso. Por que você obedece? Por que você obedece quem você obedece? Por que você está na comunidade onde você está? Porque eu encontro evangélicos no Brasil inteiro que falam comigo sobre a realidade em que eles vivem em algum lugar, alguma comunidade, e eles estão detonados, explorados, esfolados, espiritualmente secos, aprendendo doutrinas totalmente antibíblicas e hereges. E eu falo, querido, assim, só rapidinho, você percebe que tudo isso é herege, né? Sim, percebo. Você percebe que tudo isso está matando você e sua família? Sim, percebo. Você está nisso por quê? Meu irmão, submissão, glória a Deus. Não tem consciência. Não tem consciência. Não sabe o que faz. Mas e a gente? A gente sabe o que faz? Talvez a gente não esteja numa situação drástica como dessas pessoas, desse exemplo que eu dei. Mas a gente sabe o que faz porque faz? Porque às vezes, como Paulo disse aqui, eles querem ser mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem. Fazem afirmações categóricas, mas não sabem do que estão falando. E a gente é assim. Alguém na nossa comunidade, em algum momento, lá em 1920, falou pra gente assim, não pode fazer isso. Aí alguém da nossa comunidade faz, em 2017, e a gente começa a detestar essa pessoa, porque ela quebrou a tradição. Você viu o que fulano fez? Está fazendo XYZ. Aí você pergunta, mas não pode?
Ele fala, não pode, que isso, imagina, não pode. E você que é novo na comunidade fala, mas não pode, desculpa, mas não pode, por quê? Porque não pode por quê? Porque não pode! Não tem consciência. É categórico, mas não tem porquê. Categoricamente menospreza, rejeita, exclui, mas não sabe o que está fazendo. Não é assim que cristão vive. Cristão sabe o que e porquê. Porque Jesus disse, o Espírito que eu vou mandar para vocês, vai guiar vocês a toda a verdade. Toda a verdade. Eu vi que o irmão falou hoje lá tal coisa, eu nunca ouvi isso antes, eu sou novo aqui na igreja. Por que funciona desse jeito aqui? Porque é assim. Mas por quê? A liderança, querido. Aqui falou, tá falado. Aqui tem submissão. Isso não é submissão, isso é obediência cega, é muito diferente. O cristão tem boa consciência. Eu te desafio a se fazer as perguntas difíceis. Porque se você não questiona as suas crenças nunca se provam nem verdadeiras, nem válidas, nem importantes. De novo, se você não questiona as suas crenças nunca se comprovam, nem verdadeiras, nem válidas, nem importantes. Você só vai acreditando. Se não for importante, você só vai acreditando. Se não for válido, você só vai acreditando. Se não for verdade, querido, você perdeu o seu tempo acreditando de todo o coração. Ninguém vai acreditando sem consciência com má intenção. Eu estou falando isso para vocês com amor. Eu sei que as pessoas vão acreditando nas coisas porque elas acham que é o melhor a fazer. Então eu quero incentivar você a fazer ainda melhor. Acredite, mas com consciência. Eu já acreditei em muitas coisas, muitas coisas na minha vida, que eu aprendi por tradição e não com Deus, e que eu assimilei, eu acreditei, eu topei, eu fui de cabeça em tudo aquilo, eu me meti e eu me dediquei. E eu fui bom. Eu fui bom no que eu fiz me dedicando a tudo aquilo. Só que eu leio Bíblia. Desculpa se eu ofendi a sua religião com isso, mas eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, desde adolescente. E eu comecei a ler na Bíblia coisas que evidentemente contrariavam aquilo que a tradição me ensinou. E eu ia orar desesperado, Espírito Santo, eu não estou entendendo nada. Todos os líderes que eu escuto me ensinam para fazer isso, e a Bíblia está falando o contrário, o oposto. E agora, o que eu faço? O Espírito Santo me dizia, mente, fica em paz. Eu conheço você, eu conheço seu coração, segue o que eu te ensino. E eu fui encontrando meu caminho a duras penas. Mas eu prefiro assim, porque eu sei no que eu acredito e eu sei por quê. A Bíblia diz assim, vocês têm que saber da razão da sua fé. Vocês têm que saber da razão da sua fé. Sabe, a gente quer tanto ser impactante, mas sabe por que a gente não é impactante? Às vezes Deus nem manda ninguém para nós, que poderia ser regado pela água que sai de nós, porque a gente não sabe nem como doar essa água. Eu sei no que eu acredito, de maneira que eu tenho um colega que é budista e a gente conversa livremente, porque ele sabe que eu sei porque eu acredito no que eu acredito. Então eu tenho respeito dele, apesar de ele ter por boa parte da sua vida odiado evangélicos, odiado. Ele veio conversar comigo depois de me ouvir uma vez e veio me fazer perguntas teológicas, e eu tranquilamente respondi ele. Mas por quê? Porque eu sei porque eu acredito no que eu acredito. Eu tenho uma fé consciente. Se eu não soubesse porque eu acredito no que eu acredito, quando ele me questionasse, eu seria um obstáculo para a fé dele. Se ele me perguntasse, ok, bonito o que você falou, Mitch, mas por quê? E eu não soubesse, iria dizer, mais um evangélico otário. Não preciso mudar meu jeito de pensar. Vou continuar na minha crença hindu. Mas esse homem hoje entregou a vida para Jesus. Aí você falou, sim, é o Espírito Santo. É óbvio que é o Espírito Santo, gente, mas o Espírito Santo usa o quê? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós operamos como? Com poderes sobrenaturais apenas? Ou com instrumentalidade que Ele nos dá? Quando ele me perguntou, por que, Mitch? Por acaso eu falei, Hadouken! Ou eu tive que explicar
e para explicar, eu recebi uma palavra profética, ou eu tinha conhecimento. Temos que ter consciência. Por que acreditamos no que acreditamos? Senão, nossa fé não se prova nem útil, nem verdadeira, nem importante. É perda de tempo. É difícil se desprender do que a tradição te ensina. Você precisa enfrentar uma comunidade tradicionalista que é muito maior do que a comunidade livre. E é muito difícil. Mas eu quero ter paz comigo mesmo, independentemente do que pensem de mim. E eu asseguro a você que, apesar desse caminho ser difícil, ele é mais seguro. Ele é mais seguro. Volte à consciência. Eu ouvi um garoto que é um gênio, dizendo como ele se tornou reconhecido pela sua genialidade. O que acontece é que ele foi parar em todos os jornais e mídias possíveis, porque existia um cálculo matemático insolucionável. E esse garoto, se eu não me engano, ele tinha 14 anos na época, eu não lembro da idade dele agora, mas esse garoto, nos Estados Unidos, resolveu esse cálculo. Ele era um cálculo que há décadas não tinha solução e ele resolveu. Então, todo mundo admitiu a genialidade dele, e hoje ele é um matemático reconhecido, embora ele ainda seja um adolescente, e ele é respeitado nesse campo. E ele disse assim, eu vou dizer para vocês, antes de eu descobrir a solução para esse cálculo, todo mundo que me dava aula, me mandava para os meus pais falando assim, seu filho tem problema, ele não vai aprender. Ele não entende o que a gente fala. Ele não aprende. E as notas dele eram péssimas. E ele é um gênio. E esse garoto disse, sabe como que eu me tornei um matemático respeitado com apenas 14 anos? Parando de aprender. E eu quero falar para você, pare de aprender. Eu não estou contradizendo o que eu acabei de dizer. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter consciência. Acontece que ele estava dizendo que a gente é criado na nossa geração para aprender só de acordo com a visão dos outros. Para aprender só do jeito que funciona para os outros. Mas as pessoas não são iguais. Algumas pessoas aprendem mais por escutar. Outras, ouvindo a mesma coisa, não aprendem tanto. Elas aprendem mais se elas enxergarem. E outras, de nenhuma maneira das duas, só quando elas praticarem. Pessoas são diferentes. Então, esse garoto aconselha que a gente ache a nossa própria maneira de aprender. Não só aprender com todo mundo do jeito que funciona para os outros, mas criar o nosso próprio conhecimento do jeito que funciona para nós. E hoje o que eu tenho de bagagem no Espírito de Deus é porque eu precisei sair da tradição, enfrentar tudo que a comunidade tradicionalista me impõe, sofrer com isso, mas ser fiel ao meu modo de ver o mundo, a minha cosmovisão no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, eu sei que isso é chocante para muitas pessoas, tenha paciência, guarde o que for bom para você, não precisa rejeitar tudo, guarde o que for bom para você, mas eu digo para você, o Espírito de Deus é uma pessoa, e ele, portanto, é pessoal. Nós, como seres humanos limitados e falhos, não nos relacionamos com todas as pessoas do mesmo jeito, simplesmente porque relacionamentos diferentes demandam atitudes diferentes, ou as coisas não funcionam. Você não fala com o seu avô como você fala com o seu netinho. Você não fala com o seu amigo como você fala com a sua amiga. Vocês têm dinâmicas diferentes. E a gente acha que o Espírito de Deus, que é uma pessoa, vai ter a mesma dinâmica com todo mundo. Não é realista isso. Não é realista. Mais do que eu e você somos capazes de perceber as diferenças pessoais de cada um, o Espírito Santo é capaz. Então ele não vem para você tratar você como ele trata todo mundo. Ele não vem para mim me tratar como ele tratou Paulo, Pedro, Tiago, como ele trata você, como ele trata todo mundo. Não. O Espírito Santo é pessoal. Ele encontra uma maneira de criar uma dinâmica que pertence a vocês dois. A vocês dois. Nós somos formados por átomos, gente. E estão todos juntos, formando esse corpo, formando esse corpo. Mas cada átomo tem sua própria dinâmica. Elétrons, prótons, tudo ali correndo em volta dele numa velocidade própria. Assim é o corpo de Cristo. Nós somos um, nós temos um cabeça. No fim das contas, no básico, a gente vai concordar.
Mas não se surpreenda, nas questões periféricas, não sempre nós vamos concordar. Porque na minha dinâmica com o Espírito Santo, algumas coisas servem, que para você não servem. E tudo bem. E na minha dinâmica com o Espírito Santo, algumas coisas não servem, que para você servem. E tudo bem. Eu fui numa igreja, eles ainda estão lá, naquele estilo musical. Funciona para eles? Parece que sim, né? Então, ok. Mas cabelão, mais saião, mas não pode. Está todo mundo em paz ali? Está todo mundo se amando ali? Cristo está ali? Eles estão mostrando Cristo para o mundo? Ok. Deixa eles na dinâmica deles e mesmo assim tenha paz com a sua própria dinâmica. Tenha consciência. Volte à consciência. Faça a você mesmo as perguntas difíceis. Prefira direção do Espírito Santo à tradição. Prefira sua cosmovisão, a visão que o cosmo tenta impor sobre você. Porque cada um de nós, individualmente, não só coletivamente, é guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade. E nós estamos em passos diferentes. Nós estamos em pontos diferentes da mesma jornada. A jornada é a mesma, mas nem todo mundo está no mesmo ponto. Então, sim, a gente entende coisas diferentes em momentos diferentes. E sobre coisas que não são básicas, a gente sempre vai ter alguém para discordar. Mas vamos adotar nossa cosmovisão, nossa dinâmica pessoal com o Espírito, de forma consciente. Serve para mim. Não é regra para mais ninguém. Serve para eles. Não é regra para mim, mas tudo bem, somos um. Vamos voltar à consciência. Vocês estão comigo, gente? Depois disso, Paulo fala assim: o objetivo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Como eu disse para vocês, é muito fácil seguir a onda do mundo evangélico. Levanta a mão, você levanta. Senta agora, você senta. Chora agora, você chora. É super fácil. Sabe o que é difícil? Numa comunidade onde todo mundo está levantando a mão, você saber, na sua dinâmica com o Espírito Santo, que o melhor é só fechar os olhos e ficar quietinho, por causa do que está acontecendo entre vocês dois, e você respeitar isso, sem pensar, todo mundo aqui vai me massacrar. Ficar em paz. Sabe o que é difícil? Quando todo mundo está frio e apático, você ser o único de mãos levantadas gritando bem alto, porque na sua dinâmica com o Espírito Santo era isso que ia funcionar. E você aceitar a sua cosmovisão para aquele momento. Andar pela fé. Não levando com a barriga a vida evangélica. Disseram. Mas vamos assim mesmo. O que eu mais encontro onde eu vou em igrejas locais é esse comportamento, essa mentalidade em crentes. Mas vamos assim mesmo. Não orei não perguntei para o Espírito Santo não, nem ouço a voz dele, nem sei como ouvir, mas vamos assim mesmo. O que eu mais vejo em igreja evangélica é isso. E aí, beleza? Na luta, inimigo se levanta, estou sozinho, porque querido, mas assim, vamos assim mesmo. São comunidades inteiras no vamos assim mesmo, famílias inteiras no vamos assim mesmo. Não. É pela fé que a gente vive, uma fé sincera. Espera. Essa realidade aqui não é aquilo que a Bíblia me ensina a acreditar. Eu acredito diferente, eu vou agir conforme o que eu acredito, não conforme o que está só ao meu redor. Seguir a norma não basta, gente. Seguir a norma não basta. Irmãos, eu vou de igreja em igreja e eu vejo evangélicos que estão satisfeitos, infelizes, mas satisfeitos, porque eu fui no culto domingo. E mais, eu dei meu dízimo. Não foi com alegria que o pastor fica falando, tem que ser com alegria, tem que ser com alegria. Não foi com alegria, porque está difícil, está crise. Mas vamos assim mesmo. Querido, você não vai chegar onde você pensa que vai chegar. Esse é o grande lance.
Esses evangélicos estão contentes sendo levados pela maré, não vamos assim mesmo? Eles acham que quando a gente fala para esse comportamento parar, é só para as coisas serem do nosso jeito. Não, é porque quem vai se perder no fim desse trajeto é você. A sua liderança que segue firme com o Espírito Santo, quando tudo for resolvido, vai estar bem resolvida. Mas se você continuou no o método basta, a norma basta, mas não aprendeu fé sincera, o seu destino não é o que você está pensando. A herança não é para os filhos de Agar. A herança é para o filho de Sara. E por que ninguém entendeu esse exemplo? Porque ninguém lê a Bíblia. Agar é o símbolo de uma vida na regra. Sara é o símbolo de uma vida na graça, na condução do Espírito. A herança do nosso pai não é para a filha de Agar. Estamos falando dos filhos de Abraão. Quem é o herdeiro de Abraão? Deus diz, eu vou te dar um filho que vai ser o seu herdeiro. Aí ele tem um filho com Agar, uma escrava. Esse filho é o herdeiro? Não. Isaac é o herdeiro, porque Isaac nasceu de um milagre, de uma provisão divina e não da interferência humana. Então conduta humana não basta. Quem aqui quer herdar o reino de Deus? Fala aí, deixa eu te ouvir. Quem é que quer herdar o reino de Deus? Quem quer, quando tudo se acabar, chegar diante de Deus com confiança, porque você é herdeiro de Deus? Quem? É pela fé. Uma fé sincera. Viver a conduta não basta. Lá no céu Deus vai separar sim os da promessa, os do Espírito, os da verdade, os da fé e os da conduta. Você tem que aprender uma vida pela fé sincera. Amém? E eu termino dizendo para vocês a última coisa. Nós vimos até agora, veja comigo, reveja comigo. Volte ao básico. Volte ao amor. Volte à pureza. Volte à consciência. Volte à fé. E volte agora ao último ponto, à liberdade. Eu vou dizer para vocês, gente, a comunidade religiosa do mundo inteiro sempre vai tentar privar você de ser livre. Eu sei que agora vocês estão um pouquinho distraídos com esse calor, com esse som gostoso de chuva. Eu não almocei igual você, e eu estou debaixo de holofote com isso aqui, está um calor incrível, mas eu estou dando o meu melhor para você, então por favor, me retribua com o seu melhor agora que a gente está terminando, tá bom? Tudo bem? Esse é o nosso último ponto, e ele é para você, não é para mim não. Volte à liberdade. A comunidade evangélica do nosso país e do nosso mundo sempre vão tentar privar você de ser livre de várias maneiras. Nossa comunidade faz isso. Pastor, eu posso fazer tal coisa? E ele te diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não pode não. Isso é o contrário do que a Bíblia está falando. É o contrário. Tudo me é lícito significa o quê? Eu posso tudo, né? Pastor, posso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não pode. É a mesma coisa que falar, a Bíblia diz, Jesus é Deus. Não é. É a mesma coisa. Ele é o melhor do mundo em mudar de opinião. É a mesma coisa. Você tem que levar o seu fiel a entender o que é que me edifica, então. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que me convém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. O que é que me edifica? A fé consciente está perguntando isso, as perguntas difíceis. A fé sincera quer as respostas. Nem todo mundo que está perguntando, mas não pode por quê? É um rebelde sem causa, quer tacar fogo na igreja. Ele quer crer da maneira certa. Ele quer saber por que ele crê e ele está no caminho certo. A gente tem que saber por que crê. Sempre alguém vai te dizer: tudo é de graça. Perdão, eu troquei aqui o jargão. Sempre alguém vai te dizer: tudo é pela graça, mas nada é de graça. Sempre é um pouquinho de liberdade, mas não tanto assim. Voa, filho, agora cai. Sempre é assim.
Você tem que ser muito corajoso para manter o que Cristo te deu. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sempre vão tentar tirar isso de você. Sempre vão tentar tirar isso de você. Você pergunta para as pessoas, mas o que é graça? Eles falam assim, graça é um favor imerecido. Ok, favor é imerecido. Começa aí o problema, né? Se é favor, é imerecido. Que se fosse merecido não era favor, era salário. Não, graça é favor imerecido. Então tá bom. Tudo é pela graça, mas nem tudo é de graça. Ou seja, tudo é um favor imerecido, mas nada é favor imerecido. Tudo é pela graça, nada de graça. Vamos pensar um pouquinho. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vão tentar aprisionar você. Mas você não pode ser casado com a lei e com a graça ao mesmo tempo, gente. Não dá. Você sabe quais são as implicações de viver na graça e quais são as implicações de viver na lei? Eu vou dizer para você quais são as implicações. A implicação de viver na graça é a liberdade. Liberdade mesmo. Não ser escravo de nada, nem de você mesmo, nem do inferno, não ter medo. A implicação de viver na graça é essa. A implicação de viver na lei, é a santidade. Não! Você não lê a Bíblia! A implicação de viver na lei é uma vida pecaminosa, fracassada. Do que vocês acham que Paulo está dizendo quando ele diz assim, eu fui o melhor praticante da religião, a lei, a mesma lei que a gente quer viver hoje no século 21. Eu fui o melhor, e a minha conclusão foi dizer, miserável homem que sou, quem vai me libertar do corpo dessa morte? Olha o nível de sofrimento dessa pessoa, e não é o nível de sofrimento que nós conhecemos, por acaso, tentando viver na lei. Quem vai me libertar disso? Eu não aguento mais. E é logo depois disso que ele fala, bendito seja Deus, porque o Espírito de vida me libertou! Libertou do inferno, libertou da lei, do pecado e da morte. Todo mundo vai dizer para você, não, nós estamos na graça, mas a lei não passará. Sempre tentando usar texto fora de contexto para aprisionar você. Vai cumprir a lei mosaica sim. A gente só não tem um monte de crentes se circuncidando no Brasil porque isso não é cultura brasileira. Porque se os pastores pudessem forçar a circuncisão aqui no nosso país, eles forçariam. Lei nunca libertou, nem vai libertar ninguém. Somente o Espírito. Por isso, Paulo diz, quem vai me libertar? Bendito seja Deus, porque o Espírito da vida me libertou. Vamos voltar, irmãos. Volte ao básico, volte ao amor, volte à pureza, volte à consciência, volte à fé. Volte à liberdade, porque isso custou o sacrifício de Jesus. Eu quero que você, por favor, fique em pé. Eu quero que você pense nos aspectos dessa conversa que tem a ver com a sua vida hoje. Pense quais são os retornos que você precisa fazer hoje. Pense onde é que você precisa voltar. Você está pensando? Pense. Eu já amo bastante, está legalzinho, ou eu preciso voltar ao amor? Eu já estou muito consciente de tudo que eu acredito, porque eu acredito, ou eu preciso voltar à consciência? Eu estou seguindo a maré e a tradição e as regras, ou eu realmente creio e vivo pela fé? Eu preciso voltar à fé?
Então eu quero que você faça a sua oração mais sincera para Deus. E exatamente porque eu quero que ela seja mais sincera, eu não vou guiar você. Eu quero que ela seja espontânea. Então não perca seu tempo com uma oração sem fé, sem consciência, sem amor. De, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço, aleluia, Pai, nesse momento, Senhor, eu, por favor, te peço que essa palavra, Senhor, produza muito, 30, 60, 100 por um. Não. Faça uma oração espontânea, sincera e consciente a Deus. Tome agora os próximos instantes para dizer para Ele, eu preciso voltar nisso, eu preciso voltar a isso, eu preciso voltar a isso, eu preciso voltar a isso. Me leve de volta, me ajude a enxergar o caminho de volta.